Em 1986, Claudie Fritsch-Meinhof, mais conhecida como Desireless, obteve grande sucesso com sua música Voyage Voyage, que ainda hoje é muito popular. 2 anos depois, seu segundo single, intitulado John, também foi recebido com aclamação unânime, sendo seguido por um álbum alguns meses depois. No entanto, desde o final da década de 1980, Desireless tem sido bastante discreta. Hoje você confere o que aconteceu com essa cantora e, se gostar do tema, não se esqueça de curtir o vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se para nos incentivar a sempre trazer conteúdos como esse. Nascida em 1952, Desireless passou a infância com seus avós na comuna francesa de Lit-Ripoll. Para ela, um lar pobre mas amoroso, com muitas vacas e vista para o mar. Desde os seus primeiros dias no palco, Desireless chamou a atenção por seu visual singular. Isso não é surpresa, uma vez que a cantora fez um curso de design de moda no Estúdio Berceau, em Paris, na década de 1970, e trabalhou na área por 10 anos, até se aventurar no ramo da música após uma viagem à Índia. Claudie foi fundadora do grupo Air 89, onde permaneceu por 2 anos antes de iniciar uma carreira solo. Com sua exploração de diferentes gêneros musicais e seu estilo atípico, que incluía penteados e roupas criadas por ela própria, Desireless se tornou uma artista de marca registrada e impulsionou sua carreira. Em 1984, ela conheceu o compositor Jean-Michel Rivard, que juntamente com Dominique Dubois escreveu Voyage Voyage. Michel Delpech foi o primeiro escolhido para cantar a música, mas não quis incluí-la em seu repertório. Então, Jean-Michel Rivard ofereceu a Claudie, que aceitou. Ele ajudou a criar sua personagem como uma cantora andrógina e misteriosa, e deu a ela o nome artístico de Desireless. O single Voyage Voyage foi lançado em 1986 e se tornou um enorme sucesso, conquistando as rádios e o público francês antes de ser divulgado na Europa e no resto do mundo. A música alcançou o 2º lugar de vendas na França, o 1º lugar na Alemanha, Áustria, Espanha e Noruega, e entrou no top 10 na Suíça, Israel, Irlanda, Finlândia, Holanda e Reino Unido. A música também teve sucesso nos Estados Unidos e na Ásia. O videoclipe dirigido por Bettina Himes, que acompanha a música, também contribuiu para o seu sucesso. Com um primeiro sucesso que transcendeu as fronteiras da França, Desireless trabalhou em um segundo single, intitulado John, que foi lançado em 1988. A música foi bem recebida pelo público e pela crítica, mas se manter no topo se tornou difícil para ela, que havia quebrado todos os recordes com sua música de estreia. Seu primeiro álbum de estúdio só foi lançado em 1989, intitulado François, que apesar de incluir os 2 singles anteriores, não vendeu tão bem quanto o esperado, então sua gravadora rescindiu seu contrato. Mais tarde, em entrevista à revista francesa Paris Match, ela disse que optou por deixar sua gravadora, antiga CBS, que se tornou a Sony, porque não havia mais compatibilidade entre eles. Os tomadores de decisões não são mais os amantes da música. São os comandantes que decretam o que me convém. Look, vídeo, fotos promocionais, músicas. No entanto, um verdadeiro artista é alguém livre. No início dos anos 1990, com o nascimento de sua filha Lily, a cantora decidiu dedicar-se à sua vida privada e não buscou mais o sucesso comercial. Ela preferiu seguir uma vida mais discreta e, acima de tudo, manter o controle de suas escolhas. Retirada do mundo do entretenimento e da música, Desireless revelou por que se recusou por alguns anos a voltar ao palco. Em 1995, decidi fugir do mundo do show business. Eu morava na região de Paris e não aguentava mais todo o estresse que esse ambiente nos impõe. Declarações confirmadas por sua amiga, a cantora Sloane, que em entrevista recente disse ao programa francês Chez Jordan. Ela estava enojada. Mas por que essa decisão radical? Ela disse, não aguento mais, estou cansada disso. Um dia eu a vi cair e se machucar muito. Ela tinha dificuldade para andar. Ela disse, estou farta, estou parando. Apesar disso, Desireless prometeu voltar de vez em quando. Desireless, agora com 70 anos, continua a subir ao palco de vez em quando, em eventos de galas e concertos. Ela produz seus próprios álbuns em parcerias com amigos que são essencialmente covers de cantores franceses e de suas próprias canções, incluindo Voyage Voyage. 37 anos já se passaram e agora ela ostenta uma cabeça raspada com túnicas coloridas, muito diferente do visual nos anos 80, mas sua energia e voz continuam presentes, principalmente quando ela leva seu hit ao palco.
Em uma entrevista de 2018 para a revista francesa France Dimanche, Desireless revelou como ganha a vida hoje. Não são os poucos discos que produzo que me alimentam. Eu sobrevivo cantando Voyage, Voyage em meus shows. Se eu fosse autora e compositora, seria muito rica, mas eu sou apenas a intérprete. Portanto, só ganho 2.000 euros por ano graças a esta música. Eu não estou reclamando, porque estou longe de ter um salário mínimo. Com toda a franqueza, ela também revelou ter aceitado atuar no filme Stars 80 em 2012, para complementar seus ganhos no fim do mês. Eu participei da primeira parte e isso foi o suficiente para mim. Se aceitei, foi principalmente pelo dinheiro. Na mesma entrevista, Desireless também admitiu que teve pneumonia em 2016 e desde então parou de fumar. De 2011 a 2018, além de participar de alguns eventos com as estrelas de sua geração, a artista deu mais de 200 shows na França. A estrela, que regularmente compartilha sua vida diária no Facebook, agora faz relaxamento e meditação. Alguns meses antes de saber que muitos shows seriam cancelados ou adiados por causa do coronavírus, a intérprete de Voyage Voyage havia decidido dar um novo rumo e escrever uma nova página com o lançamento de seu livro Jardin Secret e uma série de entrevistas sobre sua vida em novembro de 2019, concedidas como parte da série documental Being Human. Seu último trabalho musical é um álbum chamado Guillaume, em referência ao poeta Guillaume Apollinaire, lançado em 2015. Desireless agora mora no departamento francês de Drôme, o que lhe permite levar uma vida relaxante que ela sempre desejou. Ela passa muito tempo na natureza para recarregar suas energias entre suas viagens profissionais ao exterior. Dans l'espace inouï de l'amour. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!